Vamos começar por olhar estes que realizaram as primeiras conversas nucleares informais depois de 5 anos. E eu começaria mesmo aqui por perguntar a ti, Issao, a retomada destas negociações, o que é que acabarão aqui por significar na prática? Creio que na prática poderão significar pouco ou nada, porque não são negociações oficiais, são quase que diálogos, conversações, como o título diz bem, informais, entre ex-funcionários dos Estados Unidos e também do Estado chinês e alguns acadêmicos que se encontraram em março último para discutir sobre a doutrina de utilização de armas nucleares de parte a parte. A preocupação dos Estados Unidos é de saber, segundo a nota, se a China, em caso de debacle na guerra com Taiwan, poderia utilizar ou não arma nuclear, porque a doutrina chinesa diz que ela não será o primeiro usuário da bomba nuclear, né? Seria, no caso concreto, o segundo usuário, responderia a um ataque nuclear, e não seria, no caso concreto, o primeiro usuário. E isso que se queria saber se, de facto, a China mantém-se fiel a essa doutrina ou se poderá eventualmente ser alterada em caso de um debate no conflito com Taiwan. E também consta que alguns altos militares da China estarão a pensar em revisitar essa doutrina para que ela possa ser utilizada em qualquer momento que a China achar oportuno para a maximização dos seus interesses nacionais. Enfim, são conversações informais que eventualmente lançam qualquer recado aqui e acolá, mas enquanto não houver uma negociação oficial dos dois Estados, dos representantes que são eles os decisores públicos de cada Estado, não haverá qualquer alteração do status quo. Mas ainda porque, enfim, é raro que as duas potências nucleares, no caso concreto os Estados Unidos, que é o segundo em número de ogivas nucleares, e a China, o terceiro em número de ogivas nucleares, possam simplesmente libertar-se de bombas nucleares em função das negociações. A história mostra isso mesmo, não é? Basta ver as tentativas do presidente Obama em estabelecer diálogo para a redução de armas nucleares e também os chamados acordos START, que foram estabelecidos durante a Guerra Fria entre a Rússia, entre a União Soviética e os Estados Unidos, que nessa altura já não têm qualquer efeito, foram abandonados de parte a parte. Daí que, se não houver um tratado internacional, uma nova arquitetura securitária internacional que coloque à mesa as preocupações de todas as potências nucleares, não só, esses diálogos poderão não produzir o efeito desejado e essas potências vão continuar até a modernizar-se as suas armas nucleares. E também, em relação a isso, os Estados Unidos anunciam que a China aumentou, inclusive, o seu potencial nuclear em 20% nos últimos 2 anos e que tem perspectivas que isto aumente para muito mais até 2030. Enfim, se não houver essa mudança, essa coragem de se dialogar para, eventualmente, reduzir armas nucleares ou estabelecer-se uma doutrina que faça com que cada Estado não as utilize ou não seja o primeiro usuário, essas conversações vão redundar em nada. Olhando também para o caso concreto, por exemplo, da Rússia. O presidente Putin, na visita que efetuou a Vietnã ontem, numa conversa à imprensa, dizia ele que estarão também a revisitar a estratégia de utilização das chamadas bombas nucleares táticas, não é? Para que possam ser utilizadas em outras situações e não apenas aquelas habituais e consignadas à doutrina em si mesma. Todo o quadro mostra que os Estados nucleares não estão interessados, jamais estão interessados em se libertar das armas nucleares e até podem perceber que qualquer tentativa de diálogo ou de negociação entre si possa em si mesma significar uma espécie de contenção ou dissuasão da utilização de armas nucleares da parte do Estado adversário.